Beleza? Então vamos lá, começar. Seguinte, pessoal, o tema hoje que a gente vai conversar, para quem não me conhece, né, eu tô esquecendo até de me apresentar. Tipo, tô acostumado achando que sempre são as mesmas pessoas, né, que estão aqui. Mas para quem não me conhece, meu nome é Paulo. Eu sou médico, né, sou anestesista e sou um entusiasta aí do mundo dos investimentos há pelo menos 10 anos, tá certo? A ideia do Instagram basicamente é tentar retribuir, contribuir ou propagar algum tipo de conhecimento na área e tentar facilitar o que parece ser algo muito complicado, né? Basicamente é isso a ideia do nosso Insta, beleza? E aí, prima? Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar hoje de fundos multimercado. Fundos multimercado já é uma categoria diferente, né, de investimentos, já é uma categoria acima, digamos assim, da renda fixa e etc. Porque como o próprio nome diz, né, que ele já sugere, são fundos que investem em multimercados. E é exatamente isso. Um fundo multimercado ele tem como característica poder investir em vários segmentos da economia. Então, um fundo multimercado ele pode conter fundos de renda, pode ter títulos de renda fixa, ele pode ter ações, ele pode ter opções, ele pode ter derivativos, ele pode ter dólar, né, câmbio, ele pode trabalhar com juros futuro, enfim, ele pode trabalhar com infinidade de produtos, certo? E aí, Tiagão, vamos entrar aí num fundinho, você que adora. Então, a principal característica dos fundos multimercado é exatamente essa. Ele poder, né, ele tem um acesso, tem uma gama de investimentos variados, que varia desde, como eu falei, desde uma renda fixa até ações, derivativos, opções e etc. Por essa característica, os fundos multimercados, eles possuem oscilações. Ele tem uma volatilidade muito grande durante o período, durante um certo período. Então, se você é aquele cara extremamente conservador, que não consegue ver a sua carteira oscilando em média de 2% até 3% ao mês, o fundo multimercado não é para você, tá certo? Porque isso pode acontecer e não raramente acontece, beleza? E aí, como é que funciona um fundo multimercado? Basicamente, no fundo multimercado, você fica muito dependente de um gestor, né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia, é como se um fundo multimercado fosse tipo um grande condomínio. E no condomínio tem os moradores, né? E tem um síndico. Então o síndico do condomínio é como se fosse o gestor do nosso fundo. Então a gente compra cotas, né? Investe em cotas desse fundo e esse dinheiro todo vai ser colocado na mão desse gestor. E esse gestor vai ter como função principal alocar da melhor maneira possível essa grana. Obviamente que todo fundo, como todo condomínio, tem suas regras. As regras do fundo multimercado, as estratégias do fundo, os objetivos do fundo, geralmente vai estar no prospecto do fundo. Prospecto do fundo, quando você for investir em algum fundo multimercado, sempre vá atrás de ver o prospecto dele. É como se fosse, analogicamente, um manual de instruções. Vai ser lá no prospecto que você vai saber qual a estratégia do cara, quem é o gestor, se é mais de um gestor, o que é que ele pensa, o que é que ele não pensa, quais são as principais estratégias que ele utiliza o seu dinheiro, onde ele gosta de investir mais, onde ele investe menos, se esse fundo trabalha com alavancagem, se não trabalha. Alavancagem, para quem nunca escutou esse termo, basicamente é você, entre aspas, se endividar para conseguir mais ativos, para tentar ganhar dinheiro com isso e depois pagar essa dívida. Só que, como vocês já perceberam, a alavancagem também pode ser um grande risco. Porque às vezes o cara pode se alavancar para tentar ganhar algo que ele está visualizando e aquele algo que ele visualizou não acontece. Aí pronto, aí você perde muita grana, muito dinheiro. Então o fundo multimercado ele tem essas oscilações. Beleza? Então, mais uma vez, o gestor é de extrema importância no fundo. Então, eu gosto sempre de dizer, antes de você se preocupar com a rentabilidade do fundo, antes de você se preocupar com a liquidez do fundo, antes de você se preocupar com as taxas do fundo, com a tributação e etc, etc, você tem que se preocupar principalmente com o gestor. O gestor de um fundo é o que faz tudo acontecer. Até para as pessoas que não gostam muito dos fundos multimercado, porque acham que com todas as taxas que a gente vai já falar, no final das contas ele não passa a ser rentável, lucrativo ou vantajoso, mas quando o gestor é o cara
as pessoas acabam investindo e tendo confiança nisso, entendeu? Então, não esqueçam, toda vida olhem o prospecto do fundo, que é onde vai estar as regrinhas do fundo, e saibam quem é o gestor. Procurem investigar quem é o gestor. Isso é de extrema importância. Beleza? Então a gente falou que é um fundo multimercado e a gente falou como é que funciona basicamente os fundos multimercado. E agora eu vou falar quais são os tipos de fundo. Hoje eu fiz uma pesquisa, tá, pessoal? Era um tema grande, eu acabei estudando e fiz aqui uns toques para não me perder. Tá certo? Então estou seguindo esse manualzinho aqui. Então quais são os tipos de fundo? Existem 1 milhão de tipos de fundos, de estratégias basicamente que você pode fazer. São basicamente 11. Tá certo? Eu vou tentar falar aqui um pouquinho de cada um para vocês entenderem. Mas tudo isso vai estar no prospecto do fundo, só que você pode ser que você leia e não tenha ideia do que isso quer dizer ou do que o cara está pensando em fazer. Então, um dos principais tipos de fundos são os chamados fundos multimercado balanceados. O que é um fundo balanceado? Um fundo balanceado é um fundo que ele utiliza um mix de produtos pré-determinados. Tipo, um exemplo, o cara tem tantos por cento em alguma coisa de renda fixa, tantos por cento em título do tesouro, tantos por cento em câmbio e tantos por cento em ações. Pronto. Então, todo fundo balanceado ele vem com um mix pré-estabelecido do que ele vai fazer com o seu dinheiro, certo? E ele não aceita alavancagem. Então, é em tese um fundo mais conservador. Ele não tem uma volatilidade muito grande exatamente porque ele não aceita alavancagem. Então esse é um dos tipos, os balanceados. E existem os dinâmicos. Os dinâmicos, basicamente, o que eles diferem dos balanceados? Eles não possuem um mix pré-determinado, então o gestor ele tem uma certa liberdade para investir seu dinheiro, não vai estar lá especificando bem bonitinho em que ele vai investir, e ele já admite alavancagem. Então os fundos dinâmicos já são, digamos, mais agressivos, são aqueles fundos que já têm uma volatilidade maior. Então o calafrio já é um pouco maior exatamente porque ele admite alavancagem e não tem um mix pré-determinado. Então para aqueles investidores mais conservadores, mais temerosos, é um fundo que pode dar mais arrepio. Existe o fundo o livre, como o próprio nome está dizendo, o gestor pode fazer o que quiser e bem entender, tá certo? Do dinheiro. Existem os fundos macros, que eles investem baseado em aspectos macroeconômicos da economia. Então são fundos que se baseiam mais nas taxas que a gente já viu, na Selic, em algum benchmark específico e assim por diante. Ele utiliza mais aspectos macroeconômicos, tá certo? Existem os fundos trade, como o nome está dizendo, é o mesmo trade das ações. Então são fundos que gostam de ganhar na especulação de determinado ativo no curto prazo, na oscilação dos preços de determinados ativos a curto prazo. Então esses fundos multimercado são do tipo trade. Existem os fundos long short direcional. Para quem já investiu ou quem já leu alguma coisa sobre ações, sabe que long short é uma estratégia de investir em ações, que você pode estar comprado e pode estar vendido em determinadas ações de acordo com o que você acha que vai acontecer com aquela ação. Nesse tipo de fundo, nessa estratégia do long short direcional, o gestor, ele mexe com ações, com derivativos e com ativos variáveis, tá certo? Ele pode estar comprado ou vendido. O comprado ou vendido, para quem ainda não entende, é o seguinte: quando eu estou comprado em uma determinada ação, quer dizer exatamente o que o nome diz. Eu comprei uma determinada ação achando que aquela ação vai se valorizar durante um período de tempo. Quando eu estou vendido naquela ação, é porque por algum motivo eu percebo, ou vi alguma análise econômica, ou vi alguma notícia, ou vi algum relatório que aquela empresa, por algum motivo, não vai ter um resultado esperado. Né? Tipo, para quem já acompanha ações, sabe que os balanços das empresas, né, as DRE das empresas, os balanços patrimoniais, são liberados a cada 3 meses. Então, às vezes, o cara já está acompanhando a determinada empresa e sabe que aquela empresa não vai ter um resultado muito bom, ou não vai ter o resultado que o mercado esperava para aquele trimestre. E aí, quando isso se concretiza, aquela ação tende a cair de preço. Então, eu estar vendido em uma ação é exatamente isso. Eu possuo a ação, mas eu acho que aquela ação vai cair, então eu fico na posição vendido para me proteger. Então, os fundos long short direcionais, eles trabalham muito com isso. Só que ainda tem um detalhe. Eles não marcam a exposição que eles vão estar nisso. Pode ser qualquer quantidade do balanço patrimonial do fundo pode estar nessa operação. Quer dizer, então são fundos muito, muito agressivos. Já os long shorts neutros é igual o direcional, só que com um detalhe.
existe um limitador nessas operações. Então, eles limitam essa operação a 5% do patrimônio total do fundo. Então, se o fundo tem, digamos, R$1 bilhão, apenas 5% desse valor eles podem fazer operações de ações compradas e vendidas na Bolsa de Valores. Beleza? Esses termos são um pouco mais complicados, mas eu só estou falando para vocês saberem que existe, que se eventualmente vocês forem ler algum prospecto, alguma coisa de um fundo e tiver esses termos e vocês estiverem boiando, vocês pelo menos saberem que algum dia escutaram isso. Mas no fundo, quando você for fazer suas operações, e vão existir outros termos que você vai poder ver para saber se o fundo é realmente bom, como a rentabilidade dos últimos anos, o gestor, as taxas e etc e tal. Mas eu acho interessante vocês saberem que isso existe, tá certo? Para não ficar solto. Então a gente já viu os balanceados, os dinâmicos, os livres, os macroeconômicos, o trade, o long short direcional e o long short neutro, certo? Depois disso, temos os fundos multimercados que operam com juros e moedas, como o nome está dizendo. São fundos que trabalham com opções de juros futuros, saber como é que vai estar o juro no futuro e etc. E com isso eles fazem operações. E moedas são câmbio. São fundos que operam com dólar e etc e tal. Existem os fundos de capital protegido. O que é isso? Fundos de capital protegido, eles trabalham com operações, digamos, de risco, mas eles protegem a parte do capital. Então, por exemplo, se você investe R$10 mil naquele fundo, os seus 10 mil sempre vai estar protegido. Tipo, se o fundo tiver ganho, você vai ganhar algo acima dos 10 mil. Mas se eventualmente o cara estabeleceu uma estratégia que você ia perder parte desses 10 mil, você está com o seu capital protegido. Então você não perde. Consequentemente, seu dinheiro fica ali parado. 10 mil e não altera. Então às vezes você passa 3 anos no fundo e vê lá o bicho sempre 10 mil. Aí que porra é essa? Nada mais, nada menos, o fundo não está te dando lucro nenhum. Ele está todo tempo no prejuízo. Só que como é capital protegido, você não perde seu dinheiro. É uma vantagem para os conservadores. Mas para o cara moderado e agressivo, ver o dinheiro parado é quase com a facada no peito, tá certo? Existem fundos que fazem estratégias específicas. Às vezes o gestor é muito bom, digamos, em ações, então ele tem uma estratégia de operar com mais ações. Às vezes o cara é muito bom no câmbio, né? Um cara que entende demais do câmbio, e aí ele investe no câmbio e assim por diante. Então ele tem uma estratégia que ele define, a estratégia é dele. E existem os fundos que investem no exterior. Entendeu? Então tem fundos que alavancam ou que colocam boa parte do seu patrimônio em investimentos no exterior. Beleza? Então assim, até agora foi que a gente viu que é um fundo multimercado, né? Que são fundos que podem investir em qualquer tipo de mercado dentro do mercado financeiro, ações, renda fixa, câmbio, juros e etc. Como funciona? Basicamente funciona através de um gestor. O gestor é que vai administrar seu dinheiro, tá certo? E acabamos de ver agora os tipos desses fundos. Que aí tem os balanceados, dinâmicos, livres e etc. Tá certo? E aí quais são os custos, Paulo, para eu investir no fundo? Porque até agora eu estou achando isso muito bonito. Vai ter um cara que vai gerenciar meu dinheiro, que vai usar várias estratégias, vários tipos e etc e tal. Até agora está muito lindo e maravilhoso esse negócio de fundo multimercado. Pois é. Na teoria, o fundo multimercado realmente ele é muito, muito legal. Ele é muito bacana. Porém, tudo que é bom tem seu preço. Né? É como a gente sempre diz, não existe almoço de graça. Então, nos fundos multimercados, dependendo do fundo, basicamente vão incidir algumas taxas, certo? As principais, a taxa de administração. Então, a taxa de administração é o quê? O valor que você aplica no fundo, lá no prospecto do fundo, vai ter qual é a taxa de administração que ele cobra. Geralmente é um valor que ele cobra em cima de todo o capital investido. Por exemplo, se você investir R$10 mil e aquele fundo tem uma taxa de administração de 2%, você vai pagar mensalmente R$20 para o fundo. É como se fosse um aluguel, uma taxa que o cara vai te cobrar para poder gerenciar teu dinheiro e tentar te entregar mais grana. Tá certo? Então, taxa de administração é extremamente importante. Por quê? Porque se ela for muito alta, ela pode praticamente comer todo o teu rendimento. Tudo que tu iria ganhar com aquele fundo, ela pode se perder ali. Tanto é que as pessoas que são meio que contra investimento em fundos multimercado, uma das alegações é exatamente essa. É o fato de, às vezes, a taxa de administração ser muito alta e que acabar não ficar sendo interessante para o investidor. A outra taxa que vocês vão perceber, vocês sempre vão achar, é a taxa de performance. O que seria a taxa de performance? Todo fundo multimercado, ou a maioria dos ativos,
sempre tem que ter um benchmark para aquilo. Tipo, quando você compra alguma coisa de renda fixa, o seu benchmark, o alvo a ser batido, vai ser o CDI. Quando você compra alguma coisa de renda variável, o seu benchmark geralmente é o Ibovespa. Isso falando a nível Brasil. Então, o fundo multimercado, todo fundo multimercado, vai estabelecer qual é o benchmark dele. Alguns fundos vão estabelecer que é algum percentual acima do CDI e outros fundos, se tiver muita ação dentro da estratégia do fundo, ele pode considerar tipo o Ibovespa. Entendeu? Então a performance, o que é? Geralmente a maioria dos fundos cobram taxa de performance em torno de 20%. Então o gestor ele vai te cobrar 20% do que passar daquele marco que ele te deu. Exemplo, um fundo te promete, um exemplo aqui, vou dar um chute. Um fundo te promete um retorno de IPCA mais 8%, certo? Então, façamos de conta que o IPCA está 4 e ele te garante 4 mais 8. Então, ele te garante 12% de rentabilidade. Se, eventualmente, ele te entregar 14, ele vai te cobrar 20% desses 2% a mais. Deu para entender? Então, isso é a performance. Então, o que é que acontece? Se um fundo tiver um benchmark muito fácil de ser batido, o que é que acontece? É melhor você não estar nele. Por quê? Porque o cara vai te cobrar performance por algo ridiculamente fácil de se conseguir. Então, observem muito como é que o cara cobra performance. Esse é outro fator diferenciador de um bom fundo multimercado. Além de ter uma taxa de administração baixa, ele pode até te cobrar uma performance alta. Por quê? Porque se ele está te cobrando uma performance alta, o gestor vai ganhar quanto mais ele te entregar. Porém, se o marcador que ele utilizar, se o benchmark que ele utilizar for muito fácil de ser atingido, não vai ser tão interessante, porque facilmente ele vai bater aquilo e ele vai ganhar dinheiro de você. Então, mais uma vez, para aqueles que advogam que o fundo multimercado não é uma boa estratégia, também se baseia muito nessa taxa de performance. Porque tem algumas pessoas que não aceitam o benchmark que o cara utilizou, porque acha que é muito fácil ser batido. Beleza? Outro custo que a gente tem nos fundos multimercado é a taxa de saída. Existem alguns fundos, dependendo da carência de produtos que ele tenham dentro do fundo, você vai ter que pagar um valor para poder sair do fundo antes do tempo pré-estabelecido pelo fundo. Por quê? Porque, como a gente falou, o fundo multimercado pode ter título do tesouro, que tem datas a serem vencidas. O cara pode ter um CDB, que também tem uma data a ser vencida e etc. Então, se por algum motivo você resgatar o seu dinheiro antes do tempo, você pode sofrer essas penalizações com a taxa de saída, que é uma perda de dinheiro proporcional à liquidez, né, daquele investimento. E a outra taxa, que nós já sabemos, é o IOF. O IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, é um imposto mesmo do país, digamos assim, não é do fundo multimercado em específico. E o IOF vai ser incidido toda a vida em qualquer tipo de investimento que você passar menos de 30 dias com o dinheiro investido. Então, você fez um investimento, fez uma aplicação, passou menos de 30 dias, o IOF vai ser cobrado, tá certo? Então, pessoal, esses são os custos que você terá ao adquirir um fundo multimercado, que tem que ser bem visto. Por quê? Porque eles podem comer literalmente os seus ganhos. Então, basicamente, você tem que se preocupar com a taxa de administração, a taxa de performance, o IOF e a taxa de saída. Beleza? Depois das taxas do próprio fundo operacional, falando assim, temos a tributação dos fundos, que também não é só do fundo multimercado. Tudo no Brasil e no mundo praticamente existe tributação. Então, a tributação dos fundos multimercados ela é chamada de tributação regressiva. O que quer dizer isso? Quanto mais tempo o seu dinheiro ficar lá, menos imposto você vai pagar. Geralmente, a tributação dos fundos multimercados elas começam em 22,5%, né, no seu maior valor, e no seu menor valor ela vai chegar a 15%. Paulo, o que é que vai determinar isso? Tempo. Quanto mais tempo, menos imposto você vai pagar no final. Quanto menos tempo, mais imposto você vai pagar. E aí a divisão dos fundos de longo e de curto prazo. Beleza? Outra coisa que as pessoas não gostam dos fundos multimercado são os chamados come-cotas. O que seria o come-cota? O come-cota nada mais é do que uma antecipação do pagamento do imposto de renda dos fundos multimercados.
Normalmente o Come Cotas acontece na última semana de maio, no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro. Então, no último dia útil do mês de maio e no último dia útil do mês de novembro, você vai pagar proporcionalmente e antecipadamente um valor do seu imposto de renda. Então, no resgate final, você não vai pagar todo aquele imposto. Por quê? Porque parte desse imposto já foi pago no Come Cotas, tá certo? Então, mais uma vez, para aqueles que advogam que o fundo multimercado não é uma boa estratégia, normalmente não gostam, exatamente porque também tem essa outra taxa que se paga, tá certo? Então, como vocês viram, pessoal, fundo multimercado, se você tiver um puta gestor, pode ser um excelente negócio, desde que as taxas sejam otimizadas, tá certo? Desde que o cara não te cobre um absurdo de performance ou não te cobre uma performance muito fácil a ser batida, que ele vai ganhar dinheiro de você, desde que ele não tenha uma administração muito alta, tá certo? E desde que o gestor tenha responsabilidade e mantenha a estratégia que ele se propôs no prospecto do fundo. Beleza? Tá difícil, pessoal? Tá tranquilo? Posso continuar? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Porque é bom vocês já me perguntarem agora, para depois dizer, esse tema foi muito difícil, eu não gostei, etc e tal. Posso continuar? Tá de boa? Então vamos lá. E aí, vimos então o que são os fundos multimercados, vimos os tipos desses fundos, vimos as taxas, vimos as tributações e etc. agora. E aí, como eu escolho um fundo, Paulo? Como escolher um fundo? Pronto, ao escolher um fundo, você deve levar em consideração algumas coisinhas. A primeira de todas é o perfil do investidor. Toda vida, se você já tem conta aberta, se você já alguma vez já preencher algum questionário da XP, da Clear, de qualquer corretora que seja, até de banco, você sempre traça seu perfil. Então, todo investidor tem um perfil ou moderado, ou conservador, ou ele é agressivo. Então, ao adquirir um fundo, você tem que saber qual é o perfil que aquele fundo está inserido, para você poder se adequar melhor. Eu sempre falo que um dos maiores problemas dos investidores, principalmente dos iniciantes, é não se conhecer. Ao não se conhecer, você acaba subestimando ou superestimando determinado ativo. Por exemplo, se eu tenho um perfil arrojado e eu invisto num CDB do Banco do Brasil, ao final do mês que eu ganhar aquela merreca, eu vou ficar muito puto. E aí eu vou querer fazer o quê? Eu vou nunca querer ter uma renda fixa na vida. Embora saibamos que ter renda fixa faz parte da proteção da carteira. Mas eu, por ter arrojado, vou ficar estressado. Da mesma forma, se eu sou conservador e aí eu invisto num fundo extremamente agressivo, que trabalha com derivativo, que faz trade, que trabalha com long short e etc e tal, esse fundo vai ter uma volatilidade gigantesca. Então, na hora que eu ver meu dinheiro sumindo literalmente na minha cara, eu vou ficar desesperado. Então, primeira coisa é essa, você deve se conhecer. Você sempre deve traçar o seu perfil de investidor. E eu sempre digo, olhe o seu perfil de investidor como um vídeo. Não olhe ele como uma foto, como algo estático. Olhe como algo dinâmico. Por quê? Porque seu perfil ele pode mudar durante o tempo. Tá certo? Não é porque você traçou o perfil hoje, você é conservador, que todos os seus investimentos devem ser com um perfil conservador. Em determinados momentos do seu perfil, você precisa ser moderado, ser agressivo. E o contrário também. Às vezes o cara é extremamente agressivo, mas aí aparece um neném na família, aparece uma viagem inesperada, aparece uma doença e etc. Naquele momento você não pode ser agressivo, você tem que se proteger. Como é que se protege? Voltando um pouco sua carteira para um perfil moderado ou até mesmo conservador. É por isso que as carteiras devem ser diversificadas e é por isso que você não deve tratar o seu perfil de investidor como algo estático. Você tem que tratar isso como algo dinâmico, como se fosse um vídeo, não como se fosse uma foto. Outra coisa que você deve observar no fundo, como a gente falou, as taxas. As taxas são extremamente importantes na decisão da escolha de um fundo. Por quê? Porque elas vão inferir diretamente na sua rentabilidade. Então, se um fundo tem taxas abusivas, fuja dele, porque você não vai conseguir ganhar dinheiro. Outra coisa, sempre lê o prospecto do fundo. O prospecto do fundo é o manual de instruções do fundo. Vai estar tudo lá. Então, qual o objetivo do fundo, qual a estratégia do fundo, qual o gestor do fundo, como é que ele cotiza as cotas, qual é o tempo de cotização, de liberação, liquidez, volatilidade, tudo está lá. Então, o prospecto é o manual de instruções.
Então, aconselho sempre, quando você for entrar em determinado fundo, leia o prospecto. É chato? É, pra caralho. Mas é uma forma de você entender e de você ficar um pouco mais tranquilo ou de se preparar para o que vai acontecer. Se o cara tá lá dizendo que ele vai operar com derivativo e opções, você já sabe que vai ter volatilidade. Não tem mistério. Agora, se você leu lá que o cara só trabalha com renda fixa, não espere milagre. Não espere chegar no final do mês com um absurdo de dinheiro, que você não vai ter. Então, o prospecto serve para isso, para preparar o seu coração, tanto para o bom como para o eventualmente para o mal. Tá certo? Outra coisa importante, acabei adiantando, a volatilidade e a liquidez do fundo. Porque fundos muito voláteis, eles tendem a ganhar mais no longo prazo. Mas se eventualmente você está com o dinheiro no fundo e vai precisar daquele dinheiro a curto prazo, pode ser uma faca de dois gumes. Por quê? Porque pode ser que numa alça de volatilidade descendente, você precise do dinheiro. E aí, ferrou. Por quê? Porque você vai ter que sacar o dinheiro numa queda do fundo. Ao mesmo tempo, você pode ter uma puta de uma sorte de precisar do dinheiro e ele está numa alça ascendente. E aí você vai sair ganhando, mas aí não vai ser investimento, vai ser sorte. Vai ser especulação. Então, saiba que os fundos multimercados, eles são voláteis. Uns mais, outros menos. Outra coisa, liquidez. Você tem que observar qual é a liquidez daquele fundo. Em quanto tempo aquele fundo transforma suas cotas em dinheiro, que é o que a gente chama de tempo de cotização. Também está lá no prospecto. Tanto o tempo que você investe a grana e a grana aparece lá no seu aplicativozinho, como também na hora do resgate ele vem lá dizendo, é um fundo D+1, D+3, D+30, D+60. Então sempre saiba que o D é o dia que você fez a solicitação. E o +1, +3, +60 são os dias úteis após esse D. Então, se o resgate do fundo é D+3 e você solicitou o resgate hoje, segunda-feira, o dinheiro não vai aparecer na sua conta na quarta. O dinheiro vai aparecer na sua conta na quinta, porque o D é segunda. Então, o 1 é terça, o 2 é quarta e o 3 é quinta. Isso é uma dúvida besta, mas que muita gente se confunde. Tá certo? Da mesma forma, quando você vai aplicar o seu dinheiro, ele está dizendo lá, o seu dinheiro vai entrar naquele fundo, aquele dinheiro vai ser transformado em cotas, para aí sim você começar a ganhar a rentabilidade daquilo. Então, existe também esse tempo. Às vezes você mete o dinheiro lá e tu entra no aplicativo achando que já ganhou uma porrada de dinheiro, aí o bicho lá tá parado. Aí pronto, o investidor iniciante ele pira, começa a suar frio, pronto, fui roubado. Não, pessoal, não foi roubado. É o tempo de cotização. Então, essas coisas têm que estar bem claras, tá certo? Outra estratégia que alguns fundos fazem, os fundos que têm de estratégia livre e etc., eles podem, em determinados momentos, de acordo com o mercado, eles podem evoluir de um fundo multimercado para um fundo de ações. Como assim, Paulo? Exatamente, se um fundo tiver acima de 2/3 do balanço do capital total investido em ações, ele se transforma em um fundo de ação. Então, se ele tiver mais de 67% investido em ações, mesmo ele sendo multimercado, ele fica com características de fundos de ações. Qual a vantagem de um fundo, em algum momento, se comportar como um fundo de ações? Fundo de ação não tem come cotas, então é um imposto, é uma beliscada a menos. E fundo de ação sempre é tributado em 15%. Não tem a tributação regressiva de 22,5%, 20% e 15%, entendeu? Então é outra estratégia. Dependendo do gestor, dependendo da estratégia que ele deixa lá no prospecto, ele pode trabalhar com esse tipo de coisa. Beleza? E finalmente, quais são as vantagens de eu investir num fundo multimercado? Qual a vantagem de eu colocar meu dinheiro na mão de uma pessoa, na mão de um gestor? A vantagem basicamente você vai ter um gestor profissional e qualificado para isso. Eu sempre gosto de dizer para os meus amigos que às vezes são totalmente contra fundos, que é o seguinte, quando você tem um apendicite, você vai procurar quem? Você procura um médico, né? De preferência cirurgião. Quando você tem uma dor de dente, precisa fazer um canal, você procura quem? O dentista. Quando você está com algum problema na vida e etc, está doido para fazer uma terapia, você procura quem? Ou um psicólogo ou um psiquiatra. Mesma forma, pessoal, se você quer investir com qualidade, não tem jeito. Você deve procurar assessores responsáveis e você deve ter a ajuda de gestores responsáveis. Consequentemente,
a chance de você ter ganho aumenta. Não estou dizendo aqui que você vai ganhar absurdos de dinheiro, porque como a gente falou, todo tipo de gestão de fundo tem seus custos. O que a gente tem que fazer é minimizar esses custos, escolhendo bem os nossos fundos. E essas escolhas estão lá, tá no prospecto. Então, observar quem é o gestor, observar qual é a taxa de administração, observar qual é a rentabilidade dos últimos 2, 3, 5 anos, se for um fundo que tem muita história. Essas coisas ajudam muito a você. Então, o cara que está lá a vida inteira, o dia todo, olhando na tela do computador, olhando notícia, olhando isso, logicamente, esse cara tem uma chance muito maior de ganhar dinheiro do que a gente, que tem, em tese, trabalho, né? É como eu estou dizendo, eu sou anestesista, eu trabalho ainda. A galera acha que eu não trabalho, mas não é um trabalho. Então, não tenho tempo de ficar lá, pregar na frente do computador. A ação subiu, a ação caiu, não sei quem aconteceu. O coronavírus está chegando, não está chegando. Não tenho tempo, às vezes, para ficar vendo isso online, direto, para poder rebalancear minha carteira. Então, o gestor serve para isso. Outra vantagem de você estar dentro de um fundo multimercado, a diversificação dos investimentos. Você, com uma cota, digamos... Tem fundos, a entrada no fundo varia demais, varia da qualidade do fundo, varia do que aquele fundo investe, mas às vezes tem fundos que você entra com R$1.000, tem fundos que a entrada mínima é de 10 mil, tem fundos que a entrada mínima é de 50 mil reais, então tem fundo para todos os bolsos. Mas a vantagem é, ao entrar dentro de um fundo desse tipo com 10 mil reais, você com 10 mil reais tem a possibilidade de ter milhões de ativos diferentes. Você pode ter renda fixa, você pode ter tesouro, você pode ter ação, você pode ter dólar, você pode ter ouro, pode ter o diabo, entendeu? Então é outra grande vantagem. É aquela velha história, você nunca deve colocar seus ovos numa cesta só. Ou então, como eu converso muito, tem um grande amigo meu que é o Newton. E a gente tem uma tese que não é da cesta dos ovos, é a dos baldinhos d'água. Entendeu? Tipo assim, se você espalhar vários baldes d'água, na hora da chuva algum enche. Entendeu? É a mesma história. Então, a vantagem de você investir em fundos é basicamente essa. Você tem uma diversificação melhor da sua estratégia e do seu dinheiro. Outra vantagem, diversidade de estratégias. Como a gente falou no comecinho da live, a gente viu que tem 11 tipos de fundos multimercado. Os dinâmicos, os balanceados, os livres, os trades e etc. Então, olha o tanto de estratégia maravilhosa que tem aí dentro, entendeu? E que se você fosse fazer isso sozinho, provavelmente você não conseguiria ter um retorno tão satisfatório. Porque uma coisa, pessoal, é o seguinte, hoje a gente está vivenciando um bull market desgraçado. A bolsa, hoje, esses dias até teve uma queda, zona valendo aí, que a negada tá vendo que a bolsa oscila para baixo, né, também. Que o pessoal acha que ela só oscila para cima, né, mas ela cai também, viu? Então, nesses momentos que o mercado começa a dar pipocadinha para baixo, já tem neguinho, por que eu não tô na Selic? Porque eu não tô nisso? Porque quando a bolsa tá em alta, negada, é muito fácil dizer que é investidor, entendeu? O investidor mesmo se diferencia na queda. O cara que ganha dinheiro, ele é bom quando ele ganha dinheiro quando tá todo mundo perdendo. Quando tá todo mundo ganhando é fácil demais, entendeu? Aí é bom demais. Outra coisa, a estratégia também tem a ver com o pilar, o tripé, que eu sempre gosto de falar. Qualquer tipo de investimento, ele se baseia em um tripé de segurança, liquidez e rentabilidade. Todo investimento tem isso atrelado. Infelizmente, eles não andam juntos, otimizados o tempo todo. Tipo, poupança. Poupança que nem investimento é mais, mas eu vou utilizar ela como sendo o pior marcador. A poupança é segura? É. A poupança tem liquidez? Tem. Tem rentabilidade? Não. Então, nunca tem os três juntos. Vamos agora para o outro extremo, vamos para ações. Ações são seguras? Nem sempre. Ações são rentáveis? Nem sempre. Ações têm liquidez? Nem sempre. Entendeu? Então, assim, de um extremo ao outro, a gente observa que jamais a gente terá segurança, liquidez e rentabilidade em um produto só. Então, ao diversificar minha carteira, ao adquirir um fundo multimercado, eu tenho uma opção maior de trabalhar com esse tripé da melhor maneira possível, de otimizar esse tripé na maior parte do tempo, da segurança, da liquidez e da rentabilidade. Outra coisa que é interessante nos fundos multimercado, desde que sejam feitos com seriedade e responsabilidade, porque eu falei no começo da live, a alavancagem. A alavancagem, para quem não pegou ou não entendeu, é basicamente o quê? Eu adquiro dinheiro, pode ser até em forma de empréstimo, para tentar comprar um determinado ativo que eu, gestor, acho que vai bombar. Se eu acerto naquela escolha, naquela estratégia, o fundo vai pipocar para cima. Se eu errar, vai dar ruim.
Entendeu? Então, fundos que têm alavancagem no prospecto são fundos agressivos. Então, saibam que eles vão ser voláteis. Saibam que quando você entrar lá no aplicativo, vai estar lá menos alguma coisa ou ele vai estar mais alguma coisa. Mas o que interessa é o longo prazo. Fundo multimercado foi um bicho feito para o longo prazo, idealmente, tá certo? Porque em curto prazo, a gente pode pegar oscilações do mercado que nem o melhor gestor do mundo vai fazer milagre. Então isso a gente tem que ter sempre em mente, tá bom? E a outra vantagem é exatamente a liquidez e a rentabilidade. Elas são mais facilmente manejáveis. Por quê? Porque como eu tenho milhões de produtos, eu vou ter produto com liquidez e vou ter produto sem liquidez. Eu vou ter produto extremamente rentável e eu vou ter produto nem tão rentável assim. Eu vou ter produtos extremamente seguros e vou ter produtos nem tão seguros assim. Beleza? Então, pessoal, isso é um aparato geral de fundos multimercados, tá certo? É uma opção excelente para quem quer alçar novos voos, novos ares, tá certo? Exatamente por ser um risco que eu considero bem controlado, desde que você escolha bem o seu fundo. Toda gestora deveria ter, mas quase todas têm, o rating. O rating nada mais é do que a classificação do fundo. Essa classificação é feita baseada principalmente em gestão, em governança e etc. Na saúde da empresa como outro qualquer. Todo fundo multimercado, se vocês não sabem, é uma empresa. Todo fundo possui CNPJ. Então, como toda empresa boa, tem que ter governança corporativa excelente, tem que ter uma cultura excelente, tem que ter um gestor bom. Então, todo fundo multimercado também tem isso. Então, o mais importante de tudo é exatamente você investir em fundos que tenham um rating, classificações boas. Normalmente, essas classificações são feitas com estrelinhas. Vai ter lá, você entra num aplicativo, eu falo da XP porque é o que eu manejo, é o que eu mexo todo dia. Então, quando você entra lá num fundo, do lado do fundo geralmente tem lá 2 estrelas, 1 estrela, 5 estrelas, 4 estrelas. Aqui dali é o rating do fundo, é a classificação daquele fundo. Então, se você pega um fundo com muitas estrelinhas, em tese, ele é um fundo confiável, é um fundo de gestão boa. Se você quiser aprofundar mais, entra dentro dele, vai ver o prospecto, vê quem é o gestor. Tenta fazer uma pesquisa do gestor no Google, pergunta a alguém, liga para algum amigo que investe, pergunta, ei, mas quem é o fulano de tal, tu conhece e tal, e assim por diante. Então, o interessante é isso, é você tentar minimizar os riscos. Não existe nada sem risco, entendeu? Até atravessar a rua tem risco inerente, arrancar uma unha tem risco, investir também, pessoal, tem risco. Se fosse fácil, tava todo mundo rico, graças a Deus, mas não é. Existem os seus riscos. Beleza? Deu para pegar a ideia? Vocês têm alguma dúvida? Hoje ninguém perguntou nada, ficou todo mundo só escutando. Vou até subir aqui para ver perguntinhas. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu tô aqui pra gente bater mais aí um papinho. E aí, prima? Tá treinando aí pra pegar grana? Posso ir? Dar um cheiro ali na minha pequena que tá ali com a mãe dentro. Hoje me expulsaram, né? Hoje não sei se vocês perceberam, mas eu não tô no quarto. Hoje eu vim pra sala porque fui expulso do quarto. Doutor Diego está perguntando o que eu acho de assinar relatório de empresas. Diego, eu acho extremamente válido desde que as empresas sejam conhecidas. Eu fui um dia desse para uma palestra de um dos maiores investidores do Brasil, que é o Luiz Paes. Ele fez uma palestra no aniversário da XP, o aniversário da Aplix, de 9 anos. E aí fizeram exatamente uma pergunta para ele baseada em informações. Ele disse o seguinte: esse cara investe há no mínimo 50 anos, né? É um dos maiores investidores do Brasil e etc. E aí o que é que ele falou? Hoje, na época dele, o mais difícil era você conseguir uma informação. Independente se a informação era boa ou ruim, mas conseguir a informação era algo extremamente difícil. Hoje a gente vive o paradoxo da informação. Hoje é tanto guru, hoje é tanta empresa de investimento, é tanta coisa vendendo, né? Vendendo informações que realmente chega uma hora que você diz assim, rapaz, esse cara realmente está falando a verdade? Esse cara foi comprado por alguma empresa X, Y, Z para falar bem dela e etc. Então, hoje é muito complicado porque a gente vive um boom de informações. A internet está aí aberta para todo mundo.
você pode ter acesso a milhões e milhões de informações, entendeu? E aí o que eu digo, são interessantes? São. Mas, mais uma vez, é saber quem está escrevendo. Se é uma pessoa confiável, se é um cara que tem experiência no mercado, e etc e tal. Se você considera o editor, né, o cara que fez o research, um cara bom, leia e siga, entendeu? É o que eu sempre digo. Nunca vá diretamente do que o cara diz. Às vezes o cara compra ação tal, mantém ação tal, vende ação tal. O que eu aconselho é o seguinte, se puder, às vezes tem muitos amigos que assinam a Suno, outros assinam a Infomoney, outros assinam a Heloise, outros assinam a Condor e assim por diante. O legal é a galera montar um grupozinho, cada um compra suas assinaturas e vai compartilhando, ou então monta um grupo de WhatsApp com 10, 15 amigos que querem investir, compram 2 ou 3 assinaturas e racha pelos 15, pelos 10, sai barato para todo mundo. E aí o cara que gosta mais de ler, sempre tem um preguiçoso que não vai ler, né? E aí vai compartilhando as informações e vocês tentam fazer uma interseção. É a melhor forma de se proteger de informações com viés. Beleza? Mas eu acho interessante, com certeza. O Breno perguntou sobre os fundos quânticos. Breno, nunca ouvi falar, mas posso ir atrás e a gente pode tentar conversar depois. Mas realmente eu nunca ouvi falar não. Mais alguma coisa? Posso ir ou vai ter mais? Se encabule não, aproveitem. Beleza, então. Pois, pessoal, tô indo lá. A gente se encontra na próxima segunda. Eu vou ver qual é o tema, que eu nem vi. Os meninos já fizeram aí a gradezinha, mas eu acabei esquecendo, ó. Mas a gente fala lá no Instagram. Beleza? Beijão. Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus.